Já alguma vez sentiu que pegar num saco de compras parece mais difícil do que antes? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa a ofegar, com o coração a bater descontroladamente? Talvez tenha reparado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço, um impulso extra com os braços. Esta não é apenas a sua imaginação. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60, uma perda gradual de força que nos rouba a independência e a alegria de viver. Chama-se sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Parece uma sentença, algo inevitável. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse um segredo simples, algo que pode adicionar à sua rotina matinal, que pode começar a reverter este processo rapidamente? Neste vídeo, vamos desvendar não só esse ingrediente secreto para o seu batido, mas também outros hábitos simples e poderosos que vão ajudá-lo a reconstruir a sua força, a recuperar a sua energia e a sentir-se mais jovem e capaz do que se sentiu em anos. Fique até ao fim, porque o último conselho é algo que a maioria das pessoas ignora completamente, mas que pode ser a peça que falta no puzzle da sua vitalidade. Vamos então começar pelo início do seu dia, pelo seu pequeno almoço. Muitas vezes esta é a refeição que negligenciamos. Uma torrada com manteiga, um café rápido, talvez um pão com doce. É rápido, é fácil, mas está a fazer muito pouco pela sua força. O segredo para começar a combater a perda muscular de forma eficaz está em transformar a sua primeira refeição numa verdadeira central de energia e reconstrução. E o ingrediente que pode mudar tudo é a proteína em pó, especificamente a proteína de soro de leite, conhecida como whey protein, ou, se preferir uma opção vegetal, a proteína de ervilha. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Isso não é para os jovens do ginásio, para os culturistas? A resposta é um rotundo não. Na verdade, à medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a processar a proteína que comemos. Precisamos de mais proteína de alta qualidade para estimular a reparação e o crescimento muscular do que quando tínhamos 30 anos. A proteína em pó é simplesmente uma forma incrivelmente fácil e eficaz de garantir que obtém essa dose extra logo pela manhã. Pense nisto. Para obter cerca de 20 a 30 gramas de proteína, que é uma quantidade ideal para iniciar a síntese muscular, teria de comer 4 ovos grandes. Para muitos, isso é demasiado, especialmente de manhã. Uma única colher de proteína em pó misturada num batido dá-lhe essa mesma quantidade, de forma leve, digestível e deliciosa. E como fazer? É a coisa mais simples do mundo. Numa liquidificadora, junte uma banana para energia e potássio, um punhado de morangos ou frutos vermelhos ricos em antioxidantes, uma colher de sopa de aveia para fibra e para o manter saciado, um copo de leite ou bebida vegetal e, claro, a sua dose de proteína em pó. Em menos de 2 minutos, tem uma refeição completa que alimenta os seus músculos e lhe dá energia para toda a manhã. Lembro-me de um senhor chamado Manuel, com 72 anos, que se queixava de se sentir sempre fraco. As suas manhãs eram sempre com um pão e um galão. Ele achava que era normal da idade. Convenci-o a experimentar o batido de proteína. Ao fim de um mês, ele ligou-me, entusiasmado. Disse que já conseguia carregar os sacos das compras do supermercado até casa sem ter de parar para descansar, e que até tinha voltado a cuidar do seu pequeno jardim, algo que tinha abandonado por falta de forças. Esta pequena mudança matinal foi o catalisador para tudo o resto. Mas este batido é apenas o começo. Ele serve como a base para o nosso primeiro grande hábito: distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Não adianta tomar um batido de manhã e depois passar o resto do dia a comer refeições pobres em proteína. Os nossos músculos precisam de um fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção que vêm da proteína. Imagine que está a construir um muro de tijolos. Não adianta receber todos os tijolos de manhã e depois não ter mais nenhum para o resto do dia. O trabalho para. O ideal é fornecer tijolos aos trabalhadores ao longo de todo o dia. Com os nossos músculos é igual. Por isso pense no seu almoço.
Em vez de um prato cheio de arroz ou massa com um pedacinho de carne ou peixe, inverta as proporções. Comece por colocar no prato uma boa porção de peixe grelhado, como um carapau ou uma sardinha, ou um peito de frango sem pele. A sua porção de proteína deve ser do tamanho da palma da sua mão. Depois, preencha o resto do prato com uma variedade de legumes coloridos e uma porção mais pequena de hidratos de carbono complexos, como batata doce ou um pouco de arroz integral. Ao lanche, em vez de bolachas ou um bolo, opte por um iogurte grego natural, que é riquíssimo em proteína, ou um punhado de amêndoas. E ao jantar, repita a fórmula do almoço. Talvez umas lentilhas guisadas com legumes ou uma omelete com 2 ou 3 ovos e queijo. Ao garantir que cada refeição, e até os lanches, contém uma fonte de proteína, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, constantemente, para lutar contra a sarcopenia e manter-se forte. Esta mudança na forma como olha para o seu prato é, talvez, a mais fundamental de todas para recuperar a sua vitalidade. Mas, como sabe, a comida é apenas metade da equação. Pode dar ao seu corpo todos os tijolos do mundo, toda a proteína de que ele precisa, mas se não houver um mestre de obras a dizer onde colocar esses tijolos, eles ficarão simplesmente empilhados, sem uso. Esse mestre de obras é o exercício, especificamente o treino de resistência. E, por favor, não deixe que esta palavra o assuste. Treino de resistência não significa levantar pesos enormes num ginásio barulhento, rodeado de jovens. Significa simplesmente desafiar os seus músculos a fazerem um pouco mais de esforço do que estão habituados, para que eles percebam que precisam de ser mais fortes. E a beleza disto é que pode fazer-se no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos do dia a dia. Vamos pensar num dos exercícios mais importantes que pode fazer: levantar-se de uma cadeira. Parece simples, não é? Mas vamos transformá-lo num exercício poderoso. Sente-se numa cadeira robusta, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito, para não os usar para se ajudar. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. Depois, muito lentamente, controle a descida até se sentar novamente. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. O controlo na descida é tão importante quanto a subida. Comece por fazer 8 a 10 repetições. Se for muito difícil, pode começar por usar as mãos para um pequeno apoio, mas o objetivo é progredir até não precisar delas. Este simples exercício, o agachamento na cadeira, fortalece os músculos das pernas e dos glúteos, que são essenciais para caminhar, subir escadas e manter o equilíbrio. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Mantendo o corpo direito como uma tábua, dobre os cotovelos e incline-se em direção à parede, até o seu nariz quase lhe tocar. Depois, empurre com força para voltar à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, músculos que usamos para empurrar portas, levantar objetos ou até para nos levantarmos do chão se cairmos. Tente fazer 10 repetições. E para os braços, pode usar algo tão simples como 2 garrafas de água de 1 litro. Sente-se com as costas direitas, segure uma garrafa em cada mão com as palmas viradas para a frente. Mantendo os cotovelos junto ao corpo, levante as garrafas em direção aos ombros, contraindo os bíceps. Depois, baixe-as lentamente. Este exercício ajuda a manter a força para tarefas como carregar sacos ou pegar nos netos ao colo. O segredo não é a intensidade, mas a consistência. Fazer estes exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, envia um sinal claro ao seu corpo. Preciso de ser mais forte. E o corpo, quando alimentado com a proteína de que falamos antes, responde, reconstruindo e fortalecendo o tecido muscular. A par deste treino, há outro hábito que podemos refinar: a caminhada. Caminhar é maravilhoso, mas uma caminhada lenta, a passear, embora relaxante,
faz pouco para construir músculo ou melhorar a capacidade cardiovascular. Precisamos de caminhar com propósito. Isto significa andar a um ritmo que eleve um pouco a sua frequência cardíaca. Um bom teste é o teste da conversa. Deve ser capaz de manter uma conversa, mas não de cantar uma canção. Se consegue cantar, está a ir demasiado devagar. Se mal consegue falar, está a ir demasiado depressa. Tente incorporar pequenas subidas no seu percurso ou, se estiver a andar num sítio plano, experimente variar o ritmo. Caminhe a um passo normal durante 3 minutos e depois acelere para um passo rápido e vigoroso durante 1 minuto. Repita este ciclo várias vezes. Esta caminhada com propósito não só queima mais calorias, como também fortalece o coração e os músculos das pernas de uma forma diferente do treino de resistência, complementando-o perfeitamente. Lembro-me da dona Amélia, que tinha medo de fazer exercícios de força porque achava que se ia magoar. Começou apenas a caminhar com mais intenção, a acelerar o passo entre os postes de iluminação da sua rua. Em poucas semanas, sentiu as pernas mais firmes e ganhou confiança para experimentar os agachamentos na cadeira. Hoje, aos 78 anos, ela faz os seus exercícios em casa e caminha todos os dias, e diz que se sente mais segura e independente do que há 10 anos. Já falamos sobre o que comer, sobre como alimentar os seus músculos com a proteína certa. E já falamos sobre como se mover, sobre como dar aos seus músculos o estímulo de que precisam para crescer. Mas e o que acontece no tempo entre tudo isso? O que acontece enquanto estamos quietos, enquanto dormimos? Esta é a peça do puzzle que é tão frequentemente esquecida e pode ser a razão pela qual os seus esforços não estão a dar os resultados que espera. O nosso último hábito, o conselho surpreendente, é priorizar o sono para a recuperação muscular. Muitos de nós, à medida que envelhecemos, resignamo-nos a dormir mal. Acordamos várias vezes durante a noite, temos dificuldade em adormecer, ou simplesmente acordamos demasiado cedo e não conseguimos voltar a dormir. Vemos isso como uma parte inevitável do envelhecimento, mas não é, e está a sabotar a sua força. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo entra em modo de reparação. A hormona de crescimento humano, essencial para a reparação de tecidos, é libertada em picos durante o sono profundo. É neste período que a proteína que consumiu durante o dia é utilizada de forma mais eficaz para reparar as microlesões nos músculos causadas pelo exercício e para construir novo tecido muscular, mais forte. Se não dorme o suficiente, ou se a qualidade do seu sono é má, está a negar ao seu corpo a oportunidade de fazer este trabalho crucial. É como contratar um pedreiro, dar-lhe os tijolos e o cimento, mas depois não o deixar trabalhar em paz durante a noite. O muro nunca será construído. Então, o que podemos fazer para melhorar o nosso sono? Comece por criar um santuário do sono. O seu quarto deve ser o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas ou use uma máscara de olhos. Use tampões para os ouvidos se o ruído for um problema. A temperatura ideal para dormir é surpreendentemente fresca. Crie uma rotina relaxante antes de se deitar. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o computador e o telemóvel. A luz azul emitida por estes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que diz ao seu corpo que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno. O banho morno eleva a temperatura corporal, e a descida rápida da temperatura quando sai do banho ajuda a desencadear a sonolência. Tente deitar-se e levantar-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico interno e evite refeições pesadas, cafeína e álcool perto da hora de deitar. O álcool pode ajudá-lo a adormecer mais rápido, mas perturba o sono mais tarde na noite, impedindo-o de chegar às fases profundas e reparadoras. Lembre-se, o sono não é um luxo, é uma necessidade biológica tão importante quanto comer e respirar. Ao dar ao seu corpo entre 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite, está a dar-lhe o tempo de que ele precisa para se reconstruir e ficar mais forte. Em resumo,
O caminho para reverter a perda de força depois dos 60 não depende de uma única pílula mágica, mas de um conjunto de hábitos simples e interligados. Comece o seu dia com um batido de proteína para dar o pontapé de saída na reconstrução muscular. Continue a alimentar os seus músculos com boas fontes de proteína em cada refeição. Desafie o seu corpo com exercícios de resistência simples e consistentes e caminhe com propósito. E, finalmente, honre o seu corpo com o descanso reparador de que ele necessita para fazer o seu trabalho de reconstrução durante a noite. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Comece com o batido. Depois adicione os exercícios 2 vezes por semana. Cada passo que dá é uma vitória. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes hábitos acha que pode começar a implementar amanhã? Tem alguma dica sua para se manter forte e ativo? Partilhe das suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar e subscreva o nosso canal para não perder mais conselhos sobre como viver a sua melhor vida em qualquer idade. Lembre-se, a sua idade não define a sua força. As suas escolhas diárias, sim. Nunca é tarde demais para se tornar mais forte. Viva cada dia com energia, propósito e alegria.